A biblioteca particular, com cerca de 4.000 livros, é uma prova contundente da paixão que Luciano Sheik tem pela literatura. A admiração por essa arte surgiu ainda na infância, quando a mãe contava histórias para ele, e foi crescendo na escola com incentivo dos professores. A publicação do primeiro livro teve apoio do professor Kleber Rocha, fundador da Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova, Alepom. A nascente mesmo, mais antiga que eu vou, eram as histórias que minha mãe me contava quando criança. Então eu, muito novinho, gostava na hora de dormir, pedir para minha mãe contar histórias. Depois um salto no tempo. Na escola, nas escolas públicas que eu estudei, inclusive em Ponte Nova, fui muito despertado para a redação, que se chamava, na nossa época, hoje se chama produção de texto, Então eu gostava muito de fazer esses trabalhos de redação e era muito incentivado. Daí um salto para começar a escrever mesmo livros aconteceu em Belo Horizonte, em sala de aula, quando a professora pediu para fazer uma redação e eu sempre gostei de fazer e num dado momento não saiu uma redação. Aí saiu um poema. Aí eu chamei a professora, ela gostou tanto e falou assim... Eu fiquei com medo, que não ia gostar. Ela pegou e levou para frente da sala de aula e leu para todo mundo. E aquilo ali foi um impulso que daí em diante não parei mais de escrever. Esse despertar na escola em Belo Horizonte me fez escrever mais e mais. E um dia eu mostrei para um professor, aqui em Ponte Nova, o Kleber Rocha, gostou muito. Eu fui aluno dele. E nos tornamos muito amigos quando eu retornei de Belo Horizonte. Mas nesse intervalo, enquanto eu estava na Universidade Federal de Viçosa, por ele ter gostado muito, ele apresentou à direção do Colégio Dom Alvécio à época, e que aí acharam interessante fazer a publicação. Eu já tinha uma coletânea de poemas, fizemos um processo de revisão, de seleção, e deu tudo certinho. Aí começou o incentivo, vale a pena publicar, vale a pena publicar. Amigos, pessoas desconhecidas às vezes, gostando daquilo que a gente estava produzindo, que eu estava produzindo em termos de literatura. Aí foi realmente um salto. Hoje, Sheik já tem 11 livros publicados. São poesias, romance, histórias infantis e livros de pesquisa, que fazem um resgate da literatura em Ponte Nova e de personalidades que fazem parte dessa história. Os 3 primeiros livros publicados foram de poesias, Aí depois havia um período meu da universidade que eu julgava muito importante ser relatado isso na arte, os anos 80. E aí eu fiz o livro Jovens para Sempre, que foi o primeiro romance e me tomou um fôlego danado porque a minha experiência era na poesia e na síntese, Depois vieram os livros infantis, Sossego, Rato, Criança e Morcego, que está há praticamente 13 anos, aliás, há 15 anos, e eu já estou na 2ª edição, o Jovens para Sempre na 4ª edição, então a gente vai reeditando também. E o Pardal e o Chapinha foi uma experiência muito interessante de livro infantil. No ano de 2012, pela Alepom, a gente apresentou um projeto e foi aprovado pelo Estado, Fundo Estadual de Cultura, que foi a pesquisa da história da literatura em Ponte Nova. Eu sabia que existia um manancial de escritores aqui, esquecido, perdido na história de Ponte Nova. E nesse sentido a gente apresentou esse projeto, e aí a gente fez a história da literatura no formato de pesquisa. Os livros sobre a história da literatura em Ponte Nova foram o pontapé para o início de um delicado trabalho de pesquisa que se estende até hoje. As fontes de informações são jornais antigos e também correspondências. Todos os jornais pontinovenses traziam nas suas edições a literatura. Então a fonte maior foram os jornais antigos, Então eu busquei muito nesses jornais antigos. Às vezes uma família tem um jornal, outra família tem outro jornal. O Arquivo Público Municipal, o arquivo da Câmara Municipal, cartas, correspondências, foram muita fonte de informação também, para matéria-prima desse trabalho. Tantos anos de pesquisa tornaram Sheik um profundo conhecedor da história da literatura pontinovense e de todos os nomes que construíram esse legado. Ponte Nova teve o período mais forte da literatura em Ponte Nova, que eu considero, de tudo que eu li, nos anos 50. O ponto de culminância, vamos dizer assim, foi o suplemento literário do Jornal do Povo.
né, autores estrangeiros, do exterior, ou residente no exterior, traduções, produção porto-novense, autores nacionais, reconhecidamente nacionais, né, escreviam para esse suplemento que durou por volta de 2 anos, né, foi uma pena, né, não ter continuado, né, mas pelas dificuldades do tempo. Mas o que eu quero dizer, o que é o mais importante a gente entender, que Ponte Nova foi uma confluência literária. Uma confluência literária porque escreviam para os jornais de Ponte Nova, inclusive para o suplemento, gente de Juiz de Fora, de Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Zona da Mata. Isso relata a grandeza do que se produzia literatura. Nós tivemos autores aqui espetaculares, nascidos que foram para fora e que ficaram aqui. Mas nem só de passado vive a literatura pontinovense. Hoje em dia, muita coisa é produzida no município e merece destaque. Nós temos muita produção bacana aqui, contemporânea também, né? Eu fico até com receio de declinar nomes, porque são muitos. Eu garanto que são muitos. Tanto em poesia quanto em prosa. Nós temos livros aqui que deveriam estar nacionalmente lidos, né? Produzidos por pessoas daqui, seja da academia ou não. Nós temos poetas modernos, nós temos os poetas que já procuram uma linha mais tradicional, também escrevem bem. Temos contistas, nós temos vários temas abordados por escritores pontinovenses, né? Críticas sociais, temos o romantismo, o lirismo, temos. Eu acho que vale a pena o pontinovense ler o que se produz aqui. E valeria muito a pena que esses livros pudessem, né, estar navegando aí em outras praças literárias, né, vamos dizer assim. Enquanto um dos escritores do cenário atual da literatura em Ponte Nova, Sheik destaca que a maior recompensa por todo esse trabalho realizado é justamente o reconhecimento dos leitores. Quando a gente faz um livro, entregando, colocando a alma da gente no livro, o coração da gente no livro, é uma parte da gente que vai, né? Junto ali com o livro, com certeza, né? E quando a gente tem esse retorno, a gente fala, olha, valeu a pena esse esforço, valeu a pena essa dedicação. Luciano Sheik explica como as pessoas podem ter acesso aos seus livros. Além daqui na região das livrarias e a banca de jornais terem fisicamente, no próprio site, no meu site, né, na minha página na internet, tem www.lucianosheik.com.br. Tem disponível em e-book na Amazon, né, já estão disponibilizados os livros infantis, os outros já estão sendo preparados para e-book e pode ser pelo site também no Mercado Livre. E tem a livraria da UFV também, o site também da livraria da UFV vende também, tem disponível lá para venda os livros. E embora a literatura não seja a fonte de sustento financeiro de Sheik, ela é a principal fonte de sustento de sua alma. O poeta alemão Rainer Maria Rilke, ele diz que no livro Cartas a um Jovem Poeta, que um jovem poeta manda para ele uma carta perguntando se ele escrevia bem ou não, se ele poderia ser poeta. E aí o Rilke escreve para ele de volta dizendo assim, faça 2 perguntas para você. Você viveria sem a poesia, sem a literatura? Se a resposta for sim, provavelmente você não vai ser um grande poeta. Se você disser que não conseguiria viver bem se não escrevesse, a sua chance de ser um bom poeta é grande, muito grande. E isso para mim hoje é muito claro e nítido. Eu tenho minha atividade profissional, que eu preciso da sobrevivência, da vida material, né? Que a literatura nem sempre proporciona isso aos escritores, são poucos. Mas eu digo que na essência minha, eu seria muito incompleto ou quase nada se não fosse literatura.